Olá, tudo bem com você? Aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas e hoje nós vamos começar o nosso último dia do Desafio da Virada. Hoje é o dia 21 e nós vamos falar sobre fechamentos e recomeços, as últimas orientações para o ano novo. Então, hoje eu vou trazer aí para vocês as últimas orientações, algumas já foram até que nós já conversamos durante o desafio, mas que eu vou relembrar, e algumas também que são novas. E a gente saber que a gente está fechando esse ano, mas que toda vez que a gente finaliza algo é uma oportunidade para a gente recomeçar. Então lembre-se que você está fechando o ano para ter um novo recomeço. E que esse recomeço seja muito mais denso, com muita mais gravidade, com muito mais força, né? De tudo aquilo que você já aprendeu nesse ciclo que a gente está finalizando. Então, a primeira orientação que eu vou trazer é que você feche os ciclos com o coração aberto. Muitas vezes nós fechamos os ciclos com o coração fechado, né? O que é essa metáfora de estar com o coração fechado? Às vezes, por dor, por coisas que são ruins, a gente acaba se fechando para a vida, né? Então, quando a gente termina algum ciclo, a gente pode se fechar. E esse fechamento é um medo do sofrimento. A gente, às vezes, né, não quer sofrer, então a gente se fecha para tentar não sofrer. Só que, como a vida tem a sua parte de sofrimento e não tem jeito da gente abrir mão disso, então, quando a gente fecha o nosso coração, a gente também se fecha à vida, né? Então, a gente não consegue se fechar somente ao sofrimento. Vou dar um exemplo para vocês, né? Imagina que teve uma pessoa que se relacionou e esse relacionamento não deu certo. E aí, a partir daquele momento, ela nunca mais se relacionou com mais ninguém, com medo de sofrer. Ela não vai sofrer, às vezes, né, decepções no relacionamento, frustrações, mas ela também não vivencia um relacionamento amoroso. Por quê? Porque ela está fechada. Então, nesse momento, eu falo para você, ó, assim como a porta só pode ser trancada quando giramos a chave por completo, o fechamento de ciclos exige um olhar honesto para o que vive. Então, você vive esse momento olhando, né, com um olhar aí honesto e fazendo perguntas. O que que eu aprendi esse ano? Do que eu posso me orgulhar, o que eu devo deixar para trás. Então imagina como se você estivesse pegando aí uma mochila, nesse final de ano você tirasse tudo de dentro dessa mochila. Algumas coisas você vai jogar fora e outras você vai reorganizar para levar adiante nesse novo ciclo que vai iniciar. A segunda orientação é que não existe outra vida senão a que nós estamos vivendo. Às vezes nós sonhamos, né? Queríamos ter outra vida senão aquela que nós estamos vivendo. Não existe. Então, o convite que eu falo para você é abrace totalmente a vida que você está vivendo. Não numa forma de aceitação, mas sabendo que é nesse solo dessa vida que você tem que você pode construir a vida que você deseja. Não é em outro lugar. Porque se a gente só sonha, só imagina ou fica reclamando da vida que nós temos atualmente, nós não conseguimos construir uma vida que faz sentido para nós. Então, nem todos os sonhos, né, de 12 meses atrás se realizaram na nossa vida, mas está tudo bem. Se a gente souber olhar com um olhar de flexibilidade, né, com um olhar de saber que a vida não é perfeita, isso vai ajudar muito. Celebre cada pequena vitória que você teve durante os meses que passou, como uma flor que você foi colhendo aí pelo seu caminho. Mesmo que o destino ainda pareça distante, né? Você pode ir juntando essas florzinhas, que são as pequenas vitórias do seu dia a dia, que vai trazer um perfume, alegria dessa beleza durante o seu caminhar. A terceira orientação é que você escolha uma palavra para guiar o seu próximo ano. Então, uma das formas da gente ter os nossos valores aí é a gente escolher algumas palavras que a gente quer que guie o nosso ano. Então, em vez de resoluções muito longas, você às vezes pode escolher uma palavra que simboliza o seu foco. Por exemplo, 2025 vai ser o ano da coragem.
Ou 2025 será o ano do equilíbrio. 2025 será o ano da conexão, do crescimento. Essa palavra será como a bússola que te orienta nos momentos que você estiver em dúvida ou perdido. Então, trouxe até um exemplo aqui, né, que o João escolheu a palavra leveza para a vida dele. E sempre que ele se sentia sobrecarregado, ele se perguntava: como eu posso tornar isso mais leve e ser mais flexível? Então, essa palavra vai orientar você nas suas ações ou como você vai lidando com os problemas que aparecem aí para você. O quarto é extrair do passado o melhor. Porque a gente pode ir no passado para extrair o pior do passado. Mas eu quero convidar você a voltar no passado e extrair o melhor dele. Por quê? Porque os nossos erros não são uma sentença, mas são nossos professores, tá bom? Então você pode utilizar aí o passado como um professor, não como uma sentença de condenação, de finalização. Ainda há tempo, tá? Tem uma frase que diz: se eu não posso mudar o passado, que ele ao menos ilumine o meu futuro. Então, utilize o passado não para ficar se lamentando, para ficar tentando mudar, porque não tem como ele mudar, mas que ele ilumine o seu futuro, trazendo para você mais clareza de quem você quer ser, de como você quer viver, tá bom? Quinto, crie um ritual de fechamento e recomeço de ano. É muito bom a gente fazer um ritual, porque os rituais, eles, a gente está externalizando algo que está acontecendo dentro de nós internamente, tá? Então, rituais marcam simbolicamente os finais e os novos começos. É igual quando a gente vai no aniversário, numa formatura, né? Numa religião que tem os seus rituais. Então, sempre isso vai trazer o quê? Simbolismo de algo que está acontecendo internamente. Então, você pode escrever uma carta, por exemplo, de despedida para esse ano que passou, ou plantar uma nova semente no jardim como um compromisso com o seu futuro. Né? Então, eu trouxe até um exemplo prático. Alguém pode escrever em um papel o que deseja deixar para trás e o que quer acolher no ano seguinte. Depois, queimar o papel, simbolizando essa transformação. A sexta orientação é você planejar, mas deixar espaço para aquilo que for inesperado. Então, fazer planos é como traçar um mapa. Já viu quando a gente pega um mapa, né? A gente tem um mapa ali, a gente olha, a gente sabe mais ou menos o caminho. É útil, mas você pode encontrar surpresas durante o caminho. Então, tenha flexibilidade para lidar com o que não estava em seus planos. Então, às vezes, a gente está fazendo uma viagem, né? E aí tem um caminho ali na estrada, só que pode acontecer da estrada ficar interditada, a gente ter que mudar o caminho. Então, planeja, mas lide bem também com aquilo que é inesperado. Uma metáfora para simbolizar isso é que a vida é como um rio. Por mais que você escolha o curso, ela sempre vai encontrar novas formas de fluir. Então, é de saber que quando a gente encontra um obstáculo, a gente não precisa resistir. Imagina se o rio resistisse, né? Eu quero ir por aqui, mas tem uma pedra no caminho. O rio não faz isso, ele apenas flui por aquela pedra e passa aquele obstáculo. Então, é você ter flexibilidade, né, para passar pelos problemas. E a última orientação, reconecte-se com as suas prioridades. Às vezes, nós nos perdemos em desejos que não são nossos. No início do ano, é um momento para se perguntar: quais valores eu quero viver este ano? Minhas escolhas refletem o que é importante para mim? Você lembra que passou o último ano, às vezes, priorizando o trabalho. Então, pode decidir que no próximo vai se dedicar mais à família e aos hobbies. Então, cada um vai se reconectar aí com as suas prioridades. Pode ser que esse ano você dê um foco maior para uma área na sua vida e o próximo ano você vai dar um foco para outra área diferente. Então, nós passamos aí por vários temas, né? Aqui durante o nosso desafio, eu vou até trazer aqui rapidinho para vocês, né? A gente falou sobre aceitação, a gente falou sobre os nossos pensamentos, a gente falou como viver bem o presente, sobre medos e incertezas, sobre os altos e baixos das emoções, sobre deixar o passado e olhar para o futuro, sobre nossas forças e virtudes.
Nós fizemos uma reflexão também, será que existe uma vida perfeita? Nós falamos sobre valores e sentidos. Nós falamos como melhorar as relações, como lidar com o estresse e o cansaço. Depois nós falamos sobre as áreas da vida. Eu mostrei para vocês, né, aquele inventário multidimensional da felicidade, como lidar com as festividades, pensamentos para crescimento pessoal, autorresponsabilidade, as habilidades psicológicas, as interpretações das emoções, o planejamento e organização. E ontem nós falamos um pouco aí sobre a área recreativa, que é também saber descansar, se divertir, e essa área aí de quando a gente não está agindo, fazendo, né? A gente tirar um tempo para recuperar as nossas energias. Então, esse foi o desafio. Eu quis trazer aí bastante conhecimento para vocês. Espero que tenha agregado. Logo a gente se encontra novamente. Basta você permanecer no nosso grupo. Fim do ano não é apenas um momento de fechar portas, mas também de abrir janelas. Eu gostei muito dessa frase, né? A gente pensa que o fim do ano é apenas fechar portas, mas também é abrir janelas. Quando a gente abre a janela, areja novamente a casa, a luz entra novamente, né? Então, celebre o que você viveu, aceite o que não foi e se inspire no que ainda pode ser. O recomeço não precisa ser perfeito, mas pode ser intencional, você ter uma intenção. E aí eu finalizo o desafio com essa frase: sempre é possível recomeçar, mesmo que seja no meio do caminho. Então, se você já estiver no meio do caminho, falar, Sebastião, eu quero recomeçar. Aí onde você está, você pode recomeçar, tá bom? Então, muito obrigado pela participação. Um grande abraço do psicólogo Sebastião de Freitas e até a próxima. Tchau, tchau.